Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça, o caminho único, o caminho santo, a eleita. Só existe a igreja verdadeira, é a Congregação Cristã no Brasil, o aprisco de verdade, só de lá sairão os escolhidos. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões. Aqui o canal que mana leite e mel, azeitona, farinha bem tostada, vinho. Aqui é o canal, aqui é a vida real. Aqui o que interessa é Bíblia, de capa a capa. E a Bíblia é vida real. Não adianta tapar a Bíblia com a peneira, que aqui é o sol 7 vezes o sol do meio-dia. Então não adianta ser besta ou vagabundo sacerdotal vir querer tapar o sol com a peneira. Só aqui você tem os pães da proposição, bolos asmos e coscorões asmos. Aqui você tem vestiduras, pedras preciosas, todas as especiarias para fazer o óleo e o azeite das luminárias, o calçado do evangelho e as armas de guerra para você combater a sacanagem. Aqui, meu filho, tem um perfume do Senhor feito com a mirra, o aloés. Aqui as especiarias para se perfumar. Aqui tem um conhecimento bíblico e a interpretação da bagaça. Pegue a visão do cavaleiro agora. Você viu um áudio que tem por aqui no YouTube? Quem falou que é vazado? Não. É uma carta. Ali foi a leitura da carta. Que eu peguei algumas coisas aqui da carta. É uma carta restrita. Ou seja, só para o ministério. Que o ministério agora, porque o ministério agora, somente agora, vai insistir para os pecadores CCBistas ler a Bíblia. Você viu hoje no culto online? O cara lá insistindo para ler a Bíblia? É a carta. É a carta, que é só para o ministério. Então, uma carta restrita, agora pousando de soninha toda pura, pousando de inocente. Uma coisa, eles vão insistir para os pecadores CCBistas ler a Bíblia. Uma coisa que eles sempre proibiram. Eles nunca fizeram nada para isso. E por que só agora? Se eles combatiam o conhecimento bíblico na congregação. Sabe por quê? Tudo tem uma explicação, meu filho. Vai acabar o ciúme do púlpito. Não porque os vossos capeta em Cristo do ministério, que tem mais de 36 mil e tanto. Não porque eles querem, é porque é forçado a fazer isso. Você saiu da congregação, tenho 2 notícias para você aqui. Uma boa e a outra ruim. Você saiu da congregação por causa de um conflito com o ministério? Está na hora de voltar, se você quiser ministério. Você saiu da congregação por causa de um conflito, de um cargo que você tinha na congregação? Você pode começar a voltar. Porque vai sobrar ministério lá na congregação. Vai sobrar cargo lá na congregação. Quem está na congregação quer ter ministério? Pode ficar tranquilo, meu filho. Já já vai chegar. Quem está na congregação quer ter cargo? Pode ficar tranquilo, meu filho. Já já vai ter cargo de sobra. Vai ter ministério de sobra, vai ter cargo de sobra. Começou esse tempo. Agora, qual é a notícia ruim? Qual é a notícia ruim? A notícia ruim, meu filho, é que você, se tiver ministério, vai atender bastante funeral. Você tiver ministério, é hospital. E vai servir de muro de lamentação para ser besta. Meu filho, porque a água está subindo e está batendo na bunda. O caos está se estabelecendo. O naufrágio. As espigas secas e feias.
as vacas magras devorando outras vacas magras, sem piedade, sem misericórdia. Então você quer essa ruína para você? Você está na sua casa, já está também para lá de Bagdá, já não está legal, e aí vem um CC besta pior do que você e quer que você vá ungir um cabra lá no hospital. Quando você terminar de ungir, o cabra morre. E aí você vai ficar com aquela cara de cu que seu olhinho de merda não vai fazer nada. E aí, tá afim de encarar a ruína? É assim, meu filho. Porque olha o que está escrito. Eu vou botar o áudio aqui da carta restrita. Vou pegar a carta restrita aqui, que ela tá aqui em transcrição, mas a transcrição erra bastante. Mas eu vou passar a carta restrita aqui. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. A força de Faraó, o poder de Faraó, as armas de guerra, o exército, os carros, seus cavaleiros. A confiança em Faraó se tornará em vergonha. E a confiança na sombra do Egito em confusão. Quem confiou, sabe o testa de ferro? Aquele que confiou no testa de ferro, seja em dinheiro, seja em ministério, seja em ancião, seja nos tópicos, nos ensinamentos, seja no ministério. Quem confiou em alguma coisa e não foi em Deus, se tornará em confusão. Tá afim de encarar essa parada? Esse é o tempo, meu filho. Porque, olha, eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Todo esse povo na congregação, que foi a glória do ministério, que o ministério furtou e se gloriou e navegou nas costas desse povo, com coleta e paparicos e lambição e mimação, e esqueci outra palavra lá, bajulação, etc. Tudo isso aí, meu filho, vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Agora vai ser vergonha e opróbrio. Tá afim de encarar essa parada? E agora, por que o ministério vai começar a insistir em que os pecadores CCBistas leiam a Bíblia? Porque o ministério quer um bode expiatório. Eles querem sair de fininho nesse problema aqui que não tem como escapar. Eles querem sair de fininho, meu filho. Eles querem procurar um bode expiatório. Eu tenho 2 áudios aqui. Tem essa carta transcrita, essa carta restrita transcrita. E você viu aí no culto online. E vou ter um áudio aqui de um cara em São Paulo, um sacerdote de merda, pregando isso. Eles querem pousar de inocente e sair de fininho. Aqui a carta transcrita, que é a carta só para o ministério, que ele fala que o conselho dos anciãos mais antigos do Brás está puxando a orelha daqueles cabra do ministério que queria expulsar o espírito de ler a Bíblia. Vamos ouvir aqui? Tá ruim o áudio. E eu vou aqui. Em determinados contextos, uma crescente popularização de um lado, os que rejeitam o conhecimento bíblico, de outro, os que... Por que esses caras mudaram agora? Isso aqui é uma mudança radical. Por que esses caras agora estão insistindo nisso? Se antes eles combatiam o conhecimento bíblico. Porque antes, meu filho, estava em ascensão e ascensão. Eles estavam no auge, na glória. Eles, com ciúme do púlpito, eles proibiam que nem eu, por exemplo, ter conhecimento bíblico. Por quê? Para não forçar. Aí a Irmandade vê que você tem um conhecimento bíblico, tem dom de Deus, para não forçar, levantar você para o ministério.
Então ele ofuscava o seu conhecimento bíblico. Ele não queria que a Irmandade tivesse conhecimento bíblico, porque se a Irmandade tivesse conhecimento bíblico, o que é que ela ia fazer? Numa pregação do ministério, numa conversa com o ministério, numa mesa assim de almoço, tipo numa construção, o ministério falava alguma coisa, aí um CCBista ia fazer que nem Paulo mandou fazer aqui em Timóteo. Toda a escritura inspirada e... Aqui é, o que foi que Paulo disse aqui? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então o ministério, eles não queriam que um CCBista, que alguém da congregação lesse a Bíblia, para não adquirir conhecimento, porque aí numa pregação e numa mesa de almoço ia contestar determinadas pregações que aquele irmão tinha visto em algum lugar. Porque redarguir, o que é redarguir? Redarguir é responder, argumentar contra algo. Então o pregador faz uma pregação, eu vou lá e dou uma redarguida e vou contestar ou vou debater aquele assunto. Então, se você tivesse com outro ancião na mesa, cooperador de jovem, cooperador, falasse alguma coisa lá, você podia redarguir, se você tivesse o conhecimento bíblico, e você ia contra-argumentar, porque na Bíblia tem coisas que parecem contraditórias, ou coisas que parecem, né? Não é. Mas na Bíblia tem coisas que, no livro está assim, aí se você for contra-argumentar, mas no livro de tal está assim também. E aí, o cara do ministério, ele não queria isso. Ele só queria falar e empurrar a goela abaixo de quem estava ouvindo. É por isso que o ministério não queria que outro irmão tivesse conhecimento bíblico. É por isso. Tanto que o ameaçava o conhecimento dele, como podia envergonhar o falso conhecimento dele, e aquele irmão que não tinha ministério podia sobressair sobre ele, e aí ser forçado a cair no gosto da Irmandade, e a Irmandade pedir aquele irmão para o ministério. Como o ministério era panela, é nepotismo e tudo, já tinha carta marcada para subir no ministério. Então, se você tivesse inspiração bíblica, você ia redarguir num debate bíblico uma pregação de um cooperador, de um ancião. E ele não queria isso, por isso que eles sempre combateram. Porque eles queriam a prerrogativa do conhecimento só deles. Imagina você de banco redarguir contra um ancião. Já o cara que tinha 10 anos de ancião, 15 anos de ancião, se ele te chamava de neófito, então ele não queria aceitar. Por isso que eles sempre combateram. Então, redarguir é isso. Então você lê a Bíblia, entende, e aí vai e começa a conversar de igual para igual contra o ancião. É por isso que ele não queria. Além do ciúme do púlpito que ele queria só pregar. Tanto que um ancião novo não pode pregar na frente do ancião mais velho. E o ancião novo pode ter mais conhecimento de um ancião mais velho. Um cooperador de jovem novo, então ele não queria isso, era uma ciumeira do púlpito. Então você ia num culto, numa reunião de mocidade, fazia uma pergunta para um ancião, se ele não soubesse responder, ele ficaria envergonhado. E aí ele proibia você até de perguntar na reunião de mocidade. Até de fazer uma pergunta. Porque você tinha que fazer a pergunta por escrito. E aí, muitas das vezes ele nem respondia. Dizia que tem muitas perguntas, não tinha tempo. É por isso que sempre proibiram o conhecimento bíblico. E por que agora eles mudaram, deram um cavalo de pau e mudaram de ideia? Porque eles querem um bode expiatório. Escuta aqui. Escuta aqui a parada. Então, redarguir é isso. É responder alguém sobre determinado assunto que o outro está falando. É contra-argumentar. É redarguir. Inquirir. É investigar. O ministério chama isso de quê? De um inimigo gosta de acusar.
gosta de debater. Ah, se você falar contra a pregação do ancião, aí está indo contra a pregação da palavra, do Espírito Santo. Sabe? Era isso que você era acusado. Ah, você está em contra a palavra, irmão. Você está blasfemando. A palavra é revelada. Aí se você combater, se você fosse redarguir, contra-argumentar a pregação do ancião, do ministério, outro já cutucar você. Ah, mas você está blasfemando, a palavra lá é revelada. Deus deu a palavra lá. Sabe? Tudo isso era para manter todo mundo na ignorância bíblica e só vossos capeta em Cristo se sobrepujar. E aí, como pousado, só ele tinha autoridade de palavra. Sendo que a palavra, sendo que na Escritura está escrito que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, aprender, que é via de mão dupla, tudo isso é via de mão dupla. Você ensina e aprende, porque você está conversando com o irmão, você está ensinando e está aprendendo, é de mão dupla. É uma pedra, se amola pedra é com pedra, não é pedra se amola com pau. Se amola pedra com pedra, então ensina de via de mão dupla. E o ministério sempre proibiu isso, porque ele queria a prerrogativa de só ele falar e você ficar calado. Então por que a mudança agora? Escuta aqui. Todos podem fundar-se na palavra para exercer o ministério e edificar a igreja. Torna-se, portanto, necessário um posicionamento que promova a unidade. Agora, a unidade reafirma a centralidade da Escritura com fundamento da fé e prática cristã. O termo estudo de origem latina denota aplicação negro de esforço. Contexto: cristão estourar a Bíblia Sagrada e dedicar-se com humildade à leitura. Aqui, falando, aqui é vossos capeta em Cristo da presidência, lendo uma carta restrita para muitos milhares de ministérios. Para falar para esses ministérios, para falar para a Irmandade, para ler a Bíblia. Por que isso agora? Continua aqui. Aqui. Aqui ele está lá na carta. A carta é escrita pelo apóstolo, respeito à graça e conhecimento, sabe? Agora estão insistindo no CCBista buscar conhecimento bíblico. Vamos mais aqui. No áudio não dá para ver, mas eu vou transcrever. É porque o áudio está ruim. Mas se trata assim, para ele identificar as sagradas escrituras. Mais profundamente, a escritura emprega examinar. E agora eles também estão pegando o Velho Testamento. Agora eles estão pegando o Velho... Como está lá na circular, que eu vou lá dar uma palhinha lá na circular, na última parte da circular, eles estão insistindo agora na Bíblia inteira. É claro que eles não vão mudar lá o fundamento da congregação, para não dar o braço a torcer. Que aquela porcaria de fundamento, de quem somos, que a congregação é fundamentada na fé apostólica, aquela vagabundagem lá vai ficar obsoleta. E como eles não querem dar o braço a torcer, já vai ficar não, já ficou. Como eles não querem dar o braço a torcer, eles não vão mudar aquilo lá. Sabe? Mas na prática, porque aqui no canal do Cavaleiro é assim, não adianta tapar o sol com a peneira, que o cavaleiro põe o sol aqui na frente. Então, na prática, essa carta restrita aqui derruba o próprio fundamento da congregação. E aqui ele está, palavra examinando cada dia nas escrituras, aqui ó. Examinando cada dia nas escrituras, se essas coisas eram assim. Aqui ele está falando dos bereanos lá, que ouvia a palavra de Deus. Os bereanos eram uma seita lá. Sabe? E aí eles, que está escrito aqui no 17:11 de Atos, os bereanos. Aqui, ó, os bereanos aqui, ó. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, Tessalônica é na Grécia, um lugar tipo São Paulo é para o Brasil hoje. Tessalônica é o lugar mais fértil
Tessalônica era uma cidade, uma região, cidade-estado da Grécia. Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre. Gente da classe nobre, de família tradicional grega, natural da Grécia, gente rica, gente de nobreza, e não foi poucos que creram, porque os apóstolos pregavam, e os tais berianos, eles iam lá nas escrituras e investigavam. Meu amigo, isso aqui está aqui há mais de 2000 anos. Por que esses bosta do ministério só agora vieram atentar para isso? Aqui, ó. 3 de Eclesiastes no rabo deles. Sabe? Aqui, ó. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. Confiaram na mentira, confiaram no dinheiro, confiaram na falsidade, fizeram um pacto com o capeta, aí ninguém atentou para isso. Como agora a água está subindo, está batendo na bunda, eles estão mandando você ser bestas, ler a Bíblia. Então os berianos lá, eles ouviam as coisas e iam ver se na escritura era aquilo mesmo, ia buscar o entendimento. E entre ouvir e buscar, eles comprovavam que era aquilo mesmo, aí se convertiam, aí se tornavam crentes. Por que não é assim hoje? Por que um CCBista nunca fez isso? Por que os malditos, sem vergonha, desgraçados do ministério, nunca tentaram parar isso? Pelo contrário, eles combateram isso. Combateram você ir na Bíblia e contestar a merda da pregação que eles pregavam no púlpito da congregação. Por quê, meu filho? Eles estavam navegando, estavam no auge, estavam no império crescendo, a falsidade, aquele reino de mentira, de falsidade, e de manipulação, e de persuasão. Sabe, eles achavam que aquele mundo deles nunca ia acabar. Agora que está começando a desabar, e aí eles vêm agora com essas coisas. Meu filho, ninguém tem poder para fazer isso, não. Só Deus tem poder para fazer isso. Porque o Senhor tem poder para exaltar ou para permitir que o cara cresça e enche. Mas ele também tem poder para pegar um tridente ou uma lança e furar o vagabundo. E aí ele murchar e cair. E é o que está acontecendo. É por isso que esses caras estão mudando. Só que eles acham que vão escapar fazendo isso. Não, meu filho, não vão. Escuta aqui. Tessalônica. As escrituras, aqui, as escrituras nos livros, tanto como também os salmos e os livros históricos, os livros poéticos e os livros, sabe? Eles citam a Bíblia como, ficam classificando a Bíblia como livro de história, livros poéticos, sendo que Bíblia é Bíblia. O Senhor, a Bíblia é uma só. Não tem nada dessa vagabundagem aqui de livro de histórico, de salmo, de livros poéticos, de livro não sei o quê. Sabe? Isso aqui é coisa de homem, coisa de teologia, que fica separando a Bíblia como é que fala? Os 5 livros lá que os judeus chamam lá, os 5 livros lá um negócio lá. Aí tem os livros históricos que é Reis e Crônicas. Aí os livros poéticos que é Jó, Salmos, sabe? E aqui, vamos ver, vamos mais para cá, para chegar rápido. Eu vou direto aqui no 9. No 9:34, que ele dá uma comida de rabo naqueles vagabundos que queria expulsar o espírito de ler a Bíblia. Aqui, ó. Tá no 9. Eu marquei aqui. Está no 9. Não, vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Sabemos que o conhecimento. Sabemos que o conhecimento sem a santificação
é mero saber intelectual e não transforma a pessoa, não promove milagre de novo. Ele está dizendo aqui que ter conhecimento sem a santificação é mero saber intelectual. Mas não existe caminho para você se santificar sem ter conhecimento bíblico, ou vagabundo, ou seu merda. Não existe caminho. Meu filho, quem saber e não se santificar, aí é problema dele, ó, cuzão. Mas não existe caminho para você se santificar se você não sabe como se santificar, ô caralho, seu merda. Deixe de ser imbecil, besta. Isso aqui é conversa vagabunda. Não existe caminho para você se santificar sem você saber como se santificar. Então, se você sabe e não se santifica, aí é outros 500, meu filho, e é problema do cabra. Mas você tem que falar para as pessoas, para todo mundo, que o único caminho é você conhecer a Bíblia. Você vai ser advogado, ou vagabundo, sem conhecer o direito, sem conhecer o Código Civil, o Código Penal, ou se você for advogado de trânsito, as leis de trânsito, se você for advogado ambiental, as leis ambientais, se você for advogado de questões de internet, sem conhecer as leis da mídia, você vai ser advogado constitucional, um jurista, sem conhecer a Constituição. Não tem outro caminho, cuzão. Agora, quem não quer se santificar, aí é outros 500, meu filho, problema dele. Mas não existe outro caminho para você se santificar sem você conhecer a Bíblia. É a farinha, rapaz. O que diz é os ovos, pá. Não se faz omelete sem ovos. Esses caras vêm com essa conversa vagabunda aqui. Esses caras mais estúpidos, rapaz. Olha como eu tenho ódio desses caras. Ódio não, indignação. Ódio é uma coisa, indignação é outra. Como esses caras são estúpidos. Se você vai ser... Como é que você vai saber a vontade de Deus se você não tem conhecimento da lei de Deus? Como é que você vai conhecer o caráter do Todo-Poderoso? Como é que você vai conhecer a mente de Cristo? Como é que você vai ter a mente de Cristo se você não conhece a vontade de Cristo? Aqui fica com essa conversa vagabunda. Sabemos que o conhecimento sem a santificação é mero saber. E você vai se santificar sem conhecer. Esse cara é mais bosta, rapaz. Passaram a vida inteira nisso. Aí o CCBista, então eu não vou ler a Bíblia, não. Agora vão obrigar o CCBista a ler a Bíblia. Já tem um áudio aqui. É porque, meu filho, sapo pula, não é porque acha bonito, não. É porque é por necessidade. E eles estão procurando bode expiatório. Aqui. Escuta aqui. Aqui, ó. Sim, tem chegado ao conhecimento deste conselho. Então, o conselho aqui é o conselho que escreveu a carta restrita que mandou para os mais de 36 mil do Ministério. Tem chegado ao conhecimento deste conselho, o conselho dos 5 e dos mais velhos do Brasil, o conselho dos anciões, por relatos consistentes, ou seja, relatos firmes, que alguns de irmãos do todo o ministério têm se posicionado de forma contrária ao conhecimento bíblico obtido pelo estudo de homem diligente em reuniões regionais. Cara, aquele lá de expulsar conhecimentos bíblicos, vários áudios aí que os anciãos pregam contra. Esses anciãos que pregavam contra abertamente assim, esses caras, eles aprenderam com o Braz. Eles aprenderam com a presidência do Braz. Sabe? Com essa mesma conversa vagabunda de que você não vê, de que o conhecimento bíblico não leva ninguém para o céu. E eles pregavam, todos eles pregavam isso, rapaz.
Se o conhecimento bíblico só não leva ninguém para o céu, mas como é que você vai para o céu sem santificação? E como é que você vai se santificar sem um conhecimento bíblico? Agora, aqui, ele está dando uma puxada de bronca. Acho que até aquele cara lá do Paulista andou falando umas besteiras aí, uns dias aí atrás, sobre ler a Bíblia. Agora, voltando atrás. Sim, porque esses caras são sem vergonha, né? Eles falam as merda, depois eles inventam outra merda para tentar apanigar aquilo que eles fizeram. Porque eles não têm vergonha na cara. Isso. Então aqui o cara está puxando a orelha dos caras que pregaram contra o conhecimento bíblico. Vamos ver aqui. Inclusive sobre a descendência dos sacerdotes. Aqui. Houve relatos consistentes que alguns irmãos do ministério têm se posicionado de forma contrária ao conhecimento bíblico. Obtido pelo estudo de lição inteligente. Em reuniões regionais ministeriais, há exemplos em que se sugerem que a criatura realizada em muitos anos do culto seria suficiente para aumentar o conhecimento. Existe um grupo de leitura minuciosa em outras ocasiões. Também se tem censurado, ou seja, anciões de regionais têm censurado iniciativa de grupos que se reúnem para examinar a palavra, gerando desânimo e afastamento de irmãos sinceros em sua busca por edificação. Então, vários anciões regionais têm combatido CCBistas em grupos que se reúnem para examinar a palavra. Que aqui também não vai adiantar nada. Você fazer grupinho e fazer debatezinho em grupinho para... Não, isso aqui também é besteira. Sabe? Meu filho, Bíblia é individual. Bíblia é você e a Bíblia. Procura uma árvore lá. Tem um banco lá, procura uma árvore. Pega a Bíblia e vai lá ler. Sozinho. Na boa. Ah, na sua varanda tem uma casa? Na sua varanda tem uma casa. Na sua casa tem uma varanda? Pega uma cadeira, compra uma cadeira, e pega a Bíblia e vai lá. Seu quarto à noite, vai lá. Em qualquer lugar que você possa. Ah, no seu horário de almoço no serviço, vai lá, pega uma Bíblia. Ah, não tem Bíblia? Pega o celular e baixa uma Bíblia lá. Sabe? E aí, e você... Agora, esse negócio de grupinho aqui também para examinar a escritura, isso é babaquice. Que aí vai se reunir grupinho, vai na casa de um CCBista ou na casa de um irmão, e aí vai lá ler Bíblia e debater, e ficar debatendo. Não, meu filho, isso é babaquice. Isso é babaquice. Isso é para otário. Isso é para gente que quer... Aí no debatinho lá, um fica querendo sobressair sobre o outro. Isso é babaquice. Isso é carne. Não é espírito. Faça que nem Isaac. Vai lá para debaixo da árvore, lá na roça, e fica lá meditando. Mas, aqui, grupos de CCBistas que queriam se reunir para debater, o ministério foi lá e disse, não. Agora, continua aqui. Alguns anciões, inclusive longa trajetória ministerial, aqui, ó. Alguns anciões, inclusive com longa trajetória ministerial, gente velha de ministério, têm declarado publicamente que há aqui, alguns anciãos, inclusive de longa trajetória ministerial, têm declarado publicamente que a Irmandade não vai à casa de oração para ouvir explicação bíblica, mas apenas para receber manifestações proféticas. E é verdade mesmo. Não, esse cara aqui, ele fez isso a vida inteira. Todo o ministério da congregação fez isso a vida inteira. Aliás, foi exatamente eles que
botaram essa doutrina maligna no meio do povo. Agora essa carta restrita, vagabunda, esses conselhos de merda, agora vem pousar de soninha toda pura, sendo que eles mesmos foi que instituíram isso. A evangelização na congregação não é o quê? Não é teoria da prosperidade, não é libertação, cura, portas abertas e tudo. Agora vem com essa carta de merda, querer lavar a merda. Sabe o Eclesiastes lá, que diz que há tempo de plantar e tempo de colher? Essa carta está querendo colher as merda que esse mesmo ministério plantou na congregação. É isso que significa tempo de colher. Qual é a palavra que o Senhor Jesus falou assim, que o Senhor... Não vou ler essa agora não. Então essa mesma carta de merda está colhendo o que eles mesmos semearam. Porque a Irmandade não vai na congregação querer saber de Bíblia. A Irmandade, o CCB, ele não está ali para querer saber de Bíblia. Ele só lê a Bíblia ali, pô. Aquele versículo ali. Aí ele fecha a Bíblia, põe na bolsinha dele, leva para casa, nunca mais ele lê. Só vai ler no próximo culto, lá na hora da palavra. CCB não lê Bíblia, rapaz. Você entra na congregação, quantos CCBs você vê? Se você chegar na congregação 7 horas, o culto começa às 7h30, quantos CCBs você via ou vê lendo a Bíblia? É 1 ou 2, rapaz, se tiver. É 1 ou 2. Eu costumei chegar na congregação 7 horas. Mas eu congregava todo dia, meu filho. Todo dia, em todo lugar, igreja diferente, em outros estados, em outros bairros, congregar na cidade inteira, fora da cidade. Eu chegava às 7 horas, nunca, rapaz, dificilmente eu via um CCBista lendo a Bíblia naqueles 25 minutos ali. CCBista não tem conhecimento bíblico. E foi esses cabras do ministério, e esses mesmos bosta do conselho, e esses caras estão no ministério há 700 anos, e eles mesmos sabem disso. Agora vem pousar aqui, fica sujo, vossos capetas em Cristo do Conselho, falando dos mal lavados, que é todos os anciães, todos os cooperadores de jovem. É tudo farinha do mesmo saco, aí fica o sujo falando do mal lavado. É claro que um CCBista não quer Bíblia. O CCBista quer profetada, vai abrir porta, é o emprego. E o CCBista, ele vai na igreja, ele pede oração para a família inteira dele, para o primo de 3º grau, para o vizinho, para a vizinha da frente, para a vizinha de trás, para o primo do cunhado, do genro dele, para o patrão, para o cliente. É claro que o CCBista está ali procurando... Está ali procurando libertação, rapaz. Cura e grana. Agora esse conselho de merda aqui vem pousar de João sem braço. Ah, vão se lascar, rapaz. Vão tomar nos vossos rabos. E essas porra do Ministério da Congregação, eles só sabem pregar isso. Porque eles sabem que o povo estão ali para buscar a palavra para resolver seus problemas de vida, suas causas, aposentadoria, o exame, a cura e a libertação. Aí ele só prega o que o povo quer ouvir. Ele dá uma resposta lá que o povo quer ouvir. A merda da resposta lá não vai acontecer nada. Aí só sabe pregar isso. Porque só sabe pregar isso. E os cooperadores principalmente, e muito ancião, só sabe pregar isso. Porque ele sabe que o povo está ali para isso. Agora vem essa merda de conselho aqui, pôs dar uma de João sem braço. Receber manifestações proféticas, alegando que explicações já estão disponíveis em livros da internet. Cara, tem muita coisa aqui na Bíblia, não precisa de intérprete, não precisa de um Salomão, não precisa de um José para interpretar. Não precisa de um Paulo, não precisa de um cavaleiro CCB para interpretar. Não, velho. Tem muitas coisas aqui na Bíblia, está explicitamente. Você não dá ouvido porque não quer, você não lê porque você não quer, porque você não se interessa, meu filho.
Muita gente andou na presença de Deus, não tinha Bíblia, não tinha nem pergaminho para ele. Agora, quem não quer, não quer, meu filho. E o CCBista não quer. O CCBista não está na igreja porque ele quer se santificar, porque ele quer ser justo, porque ele quer ser reto, porque ele quer ser bonciso, porque ele quer andar na retidão, ser íntegro. Não, ele está ali, velho, buscando comprar um carro, pagar a prestação do carro, um emprego melhor, promoção na empresa, estudar, vai fazer o quê? Depois de começar a estudar, vai fazer faculdade, vai fazer curso técnico, depois do curso técnico vai fazer o quê na faculdade? Está buscando resposta para isso, velho. Vai morar em que cidade? Vai comprar um carro melhor? Aí o senhor vai preparar? O casamento? E o filho? Vai fazer o quê? Aí a faculdade do filho? E o neto? Aí, sabe? É isso que ele quer, pô. Quer saber do conhecimento bíblico para se santificar? Quem quer se santificar, rapaz? Vai tomar no rabo, rapaz. Vai encher o saco do caralho. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Dá ouvido à palavra. Aqui é a palavra de Deus, está escrita a palavra de Deus. Você lê, dá ouvido. Dar ouvido é obedecer. Se você dá ouvido, não é porque você está ouvindo em voz, não. Você leu, entendeu, compreendeu, e você viu que ali é um mandamento. Se você vai, pratica, você deu ouvido, ou seja, você obedeceu. Quando você recebe um mandamento por escrita, falado, não sei o quê, é uma mensagem. A mensagem por escrita, que é a Bíblia. Você obedeceu, você deu ouvido. Sabe? Você obedeceu. Então está escrito aqui, você obedece, você deu ouvido. Está segundo Timóteo. Aí leu aqui segundo Timóteo. Aí leu aqui Timóteo 4:2. Sabe? Sabedoria exatamente espiritual. Utilize com gratidão recursos. Oração já. Estou passando aqui porque o áudio está ruim. Então, aí diz aqui. O quê? Aqui, ó. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciãos mais antigos. A carta aqui é a ordem da presidência da congregação, do conselho da presidência da congregação, mandando todo o ministério parar com essa conversa de não ou de proibir os pecadores de ler a Bíblia. É para incentivar a ler a Bíblia. E por que isso agora? Ó, porque a água está subindo e está batendo na bunda. Agora eu vou rodar um outro áudio aqui, que você vai ver o resultado disso. Um cara, aqui ó, escute, porque eles querem achar, como todo mundo começou a se lascar, eles querem achar o culpado e querem botar a culpa naquele povo que eles mesmos manipularam, que eles mesmos enganaram, que eles mesmos levaram esse povo para o caminho da perdição. O caminho da perdição é o caminho da não obediência, não conhecimento, não santificação da palavra de Deus. Eles querem botar a culpa nesse mesmo povo. E aqui, escuta aqui, essa aqui. Aqui é um ancião velho de ministério, velho de tudo, num lugar famosão em São Paulo. Escuta aqui.
Isso que cada um, irmão, nós insiste muito nessa parte. Nós insistimos muito nessa parte. Não vê só o descaramento desse cara. Esses caras do ministério, velho, são descaradamente. Eles mentem descaradamente, mas são sem vergonha da pior espécie. Cara. É por isso que cada um, irmão, nós insiste muito nessa parte. Cada um tem que tirar um tempinho. Aqui já é o efeito dessa carta restrita que você acabou de ouvir. Esses aqui já começaram a pregar. Lá no Iara também. E provavelmente lá no Paulista, nesses lugares mais famosos, já estão começando a atacar isso aqui. Que eles querem botar a culpa. Escute. Dia para pegar esse livro sagrado, esse livro sagrado da Bíblia, e ler umas páginas, ou uns versos, ou até um capítulo, um livro inteiro, dependendo do tempo. Mas é todos os dias, não é uma vez por semana, não é de cada... Esses caras nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso. Pelo contrário, eles sempre combateram isso. Com ciúme do púlpito. Para um irmão de banco não sobressair. Para um irmão de banco não fazer perguntas em reunião de mocidade, em culto de jovens. Para um irmão não redarguir. Imagina Deus chama aí um cavaleiro CCB, que vem lá do interior, não tem parentes importantes. Aí ele chega na congregação, lê a Bíblia, começa a entender, aí de repente o cavaleiro vai e começa a redarguir, a perguntar para o ministério, a contrariar. E aí ele não vai gostar disso. E aí diz que, você chegou agora e já quer saber das coisas. Ele não aceita isso, porque eles eram arrogantes e soberbos. Por isso que ele não queria conhecimento bíblico, porque eles governavam pela ignorância. Então eles falavam, eles pregavam, e você só dava amém. Agora, pau no rabo deles, não é um pau qualquer, é um cavalo de 2 metros aceso no rabo dos vossos capeta em Cristo. E agora eles vão botar a culpa naquele mesmo CCBista ignorante, que eles passaram a vida inteira a manter o CCBista na ignorância. Escute. Esse dia não é só dentro da igreja. Aqui tem tudo que nós precisamos, irmão. Quando ele fala aqui tem tudo, é batendo na Bíblia do púlpito, assim, mostrando a Bíblia do púlpito. Quantas vezes em casa, na angústia, o irmão, a irmã abre a Bíblia na comunhão e vai lendo na comunhão, aquela angústia vai embora. Como não tem mais libertação na pregação da vagabundagem sacerdotal, como o CCBista está aprovado, triste, agora ele está dizendo para o CCBista ler a Bíblia, que aí vai vir a libertação quando o CCBista estiver lendo a Bíblia. Esses caras mentem descaradamente, eles mentem de todo jeito. Agora, ele está dizendo que se o CCBista ler a Bíblia, a angústia ele vai ser libertado da angústia, porque está lendo a Bíblia. Agora não é a merda do púlpito não que liberta. Agora é ler a Bíblia. Que eles estão querendo tirar o rabinho de fora, sabe? De sair da responsabilidade. Eles acham que conseguem. Eles vai indo embora, tava com a cabeça doendo, vai aliviando a dor, tava com o corpo doendo. A libertação agora vai vir lendo a Bíblia. Não, escuta essa merda aqui. Agora a libertação vai vir lendo a Bíblia. Não é a bosta de palavra no púlpito, não. Escute. Tava com a cabeça doendo, vai aliviando a dor. Tava com o corpo doendo. Daí a pouco o Senhor mostra um caminho daquele assunto que você precisava resolver e não via caminho, não via saída. Então agora, o CCBista lendo a Bíblia em casa vai ser liberto da tristeza, da angústia, de enfermidade, e se tem um problema para resolver, o Senhor vai dar o caminho. Não é mais a merda de buscar palavra na congregação. Não é buscar palavra mais. Não, olha, Deus vem buscar palavra.
Não é mais. Agora o CCB está lendo a Bíblia e o senhor vem e mostra. Ah, você tem que fazer aquilo agora. Ah, é o carro lá. Ah, é sua família, é seu filho, sua filha, é comprar e vender. Agora, lendo a Bíblia, você vai obter a resposta daquilo que você tem que fazer. Não é mais ir buscar a palavra, não. Essa merda de palavra não vale mais. Não. Agora estão transferindo para ler a Bíblia. Não lê a Bíblia que acha as respostas. O Senhor aparece na sua vida quando você estiver lendo a Bíblia. Porque o púlpito de merda está perdendo. Vai perder o sentido. É uma coisa que eu sempre falei aqui, que o púlpito é tudo na congregação. Só que não vai resolver mais nada, e aí ele está botando para o povo ler a Bíblia, que a resposta vem aí. Sabia que decisão ia tomar, e o Senhor vai clareando as coisas, tomar. Não, agora... E não via caminho, não via saída. Não, vou pegar aqui do começo. Daí a pouco o Senhor mostra um caminho daquele assunto que você precisava resolver e não via caminho, não via agora saída. Agora tudo lendo a Bíblia, você vai obter essas respostas. Não sabia que decisão ia tomar. Não é a merda do púlpito mais não. Clareando as coisas da nossa vida. Todos nós temos Bíblia em casa, irmão. E nós não podemos ser crentes. Agora não é no púlpito, não. Agora é lendo a Bíblia em casa, você vai ter todas as respostas que precisar. Não, você achou que isso não ia mudar, né? Não, você achou que não, né? Eu falei aqui, rapaz, eu falo isso aqui. Quem me acompanha nesse canal aqui, lá no Face, eu sempre falei isso aqui, meu filho. Quando o Senhor tirar a graça do púlpito, a autoridade do púlpito, já era o ministério. Eles já estão começaram a abrir o bico. E não tem nem o quê? Nem 2 anos ainda. Eles começaram a abrir o bico. Sabe? Porque tem medo de pregar lá libertação e portas abertas. Vai começar, alguns desavisados ainda estão pregando. Mas quando eles perceberem que se eles pregarem uma coisa, vai acontecer justamente ao contrário, eles não vão pregar. Agora, meu filho, lê a Bíblia que a resposta vai vir quando você estiver lendo a Bíblia. Ou seja, não é o púlpito mais não. Quando o púlpito perder a confiança, meu filho, ó, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. Quando o CCBista perder a confiança no púlpito, na palavra do púlpito, meu filho, ministério é vergonha. E a confiança na sombra do Egito em confusão. Tá? E aí, confundidos e envergonhados ficarão. De Bíblia só dentro da igreja. Precisamos ler a Sagrada Escritura, orar. Essa tal palavra aqui foi ontem. Ou seja, depois da carta lá, que a carta restrita, que o presidenciável leu lá para todos o Ministério do Brasil e no mundo, ela foi lida ali logo em seguida ali, na reunião geral da RGE. Então esse escuta aqui já foi ontem, que já terminou a RGE. Então já é, todo mundo, todo lugar que se for, você vai ouvir essa mesma explicação aqui, esse mesmo sermão aqui, para você ser besta ler a Bíblia. Então, meu filho, é essa hora de você começar a voltar para a congregação, se você quiser ter ministério. Ou se você teve uma causa lá, o ministério reaver sua causa e te dá liberdade. Se você quiser servir de muro de lamentação e já não vai com aquele vidinho de óleo de 250 ml, não, já pode pegar 1 litro, porque é unção, porque um CCB está caindo ali, outro CCB está caindo ali, é cadáver para tudo quanto é lado, e você vai ter que ungir e servir de muro de lamentação e velório, funeral. Tá a fim de encarar a bagaça? Buscar de Deus revelação, buscar entendimento do céu e aprendendo as sagradas letras, irmão. Isso faz bem para nossa alma, faz bem. Antes era buscar lá na palavra, lá revelação, diz o que você tem que fazer,
e fala o que você tem que fazer, e lá tem um dom, sabe, um dom, tipo, você tomar um comprimido, você toma um comprimido. Então na congregação você iria buscar um dom, é o dom da revelação. Agora aqui está dizendo que você tem que ler a Bíblia para buscar a revelação. Não, você ia na congregação, pegava um dom lá que nem uma pílula e tomava lá um dom de revelação, uma pílulazinha da revelação. E você saía de lá com a revelação. Era um dom disso aqui, era dom em pílulas. Agora está mudando. E você tem que ler a Bíblia para buscar as coisas. E que é bem no rabinho dos vossos capeta em Cristo. Um carvalho de 2 metros, aceso, tirado do fogo de Deus, empurrado no rabo desses capeta. Agora eles vão ver só. Nosso convívio familiar, faz bem para a nossa saúde, faz bem no nosso trabalho, faz bem para quem está do nosso lado, faz bem... Ler a Bíblia agora faz bem para a saúde, bem para quem está do lado. Nossa, antigamente era só ir lá na igreja buscar lá a palavra, cada um pega a sua parte e vai resolver seus problemas, mil maravilha, né? Porque estava assim... Estava no tempo das vacas gordas, estava comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, que nem disse o Senhor Jesus. Até que vem a peste, a tempestade bate com ímpeto e aí dá nisso aqui. Escute. Para o filho, para a filha, para o esposo, não tem contraindicação, irmão. Lê a Bíblia não tem... Bíblia não tem contraindicação. É? Quanto mais lê, melhor fica. É? Então a Bíblia não tem contraindicação. Ué, mas não era a letra que matava? Não, que conhecimento bíblico não salvava ninguém? E teologia? E bastava ir na congregação e lá estava tudo prontinho, lá a pílula pronta. Agora não tem contraindicação, não? É, né? Como diz o ditado, boi com sede bebe lama. Boi tá ficando com sede, a beber lama. Beber lama, beber barro, beber água barrenta. Sabe? Conhecimento bíblico. Mano, busca conhecimento bíblico, não, você vai ficar doido. Buscasse conhecimento bíblico, aprendia e aí ia contestar vosso capeta em Cristo. E vosso capeta em Cristo tinha a prerrogativa de só ele saber das coisas. Agora ele está dizendo que Bíblia não tem contraindicação. Toma, safado. Procura tirar um tempinho. Deus dá 24 horas para cada um de nós. Não, eu só tenho 20. Não, você tem 24. Todos temos direito de ter 24 horas ao dia. Você trabalha, come... lazer. Essa porra de palavra que ele está pregando aqui, essa merda que esses caras estão pregando aqui, era para eles terem pregado isso, no mínimo, há uns 50 anos atrás. Há uns 40 anos atrás. O quê? 30 anos atrás, vai. Era 30, esses caras estão atrasados 30, 40, 50, 60 anos. Agora, esses lavradores maus percebeu que as portas estão fechadas. Eles estão dizendo, ai Senhor, abre-nos. E aí é prova e sofrimento, é tribulação. Começou a água a subir, bater na bunda. Agora eles vêm querer fazer o certo. Vão se fuder, rapaz. Vão tomar no rabo, rapaz. Pensa que é assim como vocês querem, no tempo que vocês querem. Vão se lascar, rapaz. É aqui para vocês, né? Pensa que é assim, rapaz. Você acha que Deus é cuzão? É trouxa, é babaca. O Senhor acha que o Senhor Jesus Cristo deu os ensinamentos, os mandamentos, mandou você obedecer. Você acha que o Senhor Jesus Cristo é trouxa, rapaz? É babaca, é? Que vocês fazem ele de otário, assim, que é no tempo de vocês. Você acha que enrola, faz o Senhor de trouxa, de mané. Aqui é no rabo de vocês. Isso é só o começo, cuzão. Vem agora tentar botar você ser besta para ler a Bíblia. Agora, meu filho, vai querer fazer a casa na rocha no meio da tempestade, no meio da correnteza. Por enquanto está chovendo, meu filho. A água não bateu com força ainda não. Quer dizer, para uns já bateu. Mas você vai ver só.
Vai arrancar com sua casinha feita na areia, ô cuzão. Dorme, convive com a família, tira um tempinho para pegar essa sagrada escritura um pouquinho. Sagrada, é? Nem que seja de manhã quando você levanta um pouquinho mais cedo, ou à noite, ou durante o dia na hora do almoço, fica aqui no seu trabalho. Fica aí alisando o sagrado. O sagrado vai entrar no seu rabo. Vai melhorar na tua vida. É aqui que vai melhorar. Muita coisa que não andava vai andar. Muitas coisas que... Tudo isso se você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, muita coisa vai melhorar na sua vida. Não é buscar a palavra, não. E as promessas? Cadê as promessas? Não. Cadê as promessas? Agora, é se ler a Bíblia, Não, presta atenção aqui. Cadê as promessas? Cadê a porra da promessa? Agora você tem que ler a Bíblia, que aí vai se melhorar. Você vê como esses cara de pau? E aí eu sou o crítico aqui. Aí eu sou o odioso aqui. Ô vagabundo, cadê a merda da promessa? Se o Senhor te prometeu, o Senhor vai cumprir. Agora é ler a Bíblia para as coisas acontecer? Na tua vida. Muita coisa que não andava vai andar. Se você ler a Bíblia, muita coisa que não andava vai andar. Cadê a merda da promessa? Que você não entendia, você vai entender. Muitas coisas que você chorava por aquilo, achando que estava certo, você vai entender que aquilo não estava certo. E o Senhor vai limpando a tua mente e o teu coração, e você vai sentir prazer de ler as Sagradas Escrituras. Não, eu cortei só os pedaços aqui. O áudio tinha uns 30 minutos. Não, esse povo, 3 cultos oficial, culto de jovem, reunião de mocidade, batismo, porra de busca de dom, e os cambal, ensaio, pregação, tudo profetada, tudo promessa. Agora, você tem que ler a Bíblia para muita coisa melhorar na sua vida, né? Agora estão forçando o CCBista a ler a Bíblia, que se ler a Bíblia, vai melhorar de vida. Ó, isso aqui é... Sabe o que significa? Esqueci a palavra. É procrastinar. É empurrar com a barriga. Aqui eles estão tentando ganhar tempo. Como as promessas vagabundas é tudo furada, tudo mentira, as profetadas não vai acontecer merda nenhuma, muito pelo contrário, agora estão criando um novo argumento para o CCBista continuar congregando. Aí lê a Bíblia, que se lê a Bíblia, a coisa vai melhorar. Procrastinando aqui, eles estão falando, empurrando com a barriga, fazendo um CCBista mais uma vez de trouxa, que aliás é que um CCBista é trouxa, mas aqui eles estão tentando fazer o CCBista de trouxa, e aqui eles estão achando que escapa. Ministério, aquilo que foi uma glória para vocês, vai se transformar em vergonha e ruína. Esse povo que vocês dominaram, fizeram o que quiseram, levaram o povo para a perdição, esse povo vai se transformar em vergonha e ruína para vocês. Vocês pensam que escapa? Não, não, meu filho. Se vocês forem para o inferno, o Senhor mandará que o capeta devolva vocês, que ele quer acertar a conta com vocês. Vocês estão fodidos, não sabem, velho. E eu vou aqui ver tudinho aqui, meu filho. Eu vou assistir aqui eu tô no cume do monte só vendo a bagaceira lá embaixo. Eu tô no cume do monte vendo só arder a sacanagem lá embaixo. Sabe? Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, hein?